Salve minha gente, salve meu povo, Fitocast na área. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho muita curiosidade, mas pouco aprofundamento. E como eu não sou um cara bobo nem nada, se a gente vai falar sobre uma coisa, a gente tem que falar com um especialista. E eu sei que tem um cara aí, um tal de Endrigo Prevedelo, você já ouviu falar desse cara aí? É o melhor co-host do mundo. E ele hoje é o nosso convidado aqui para explicar esse tema da. Ainda não sei direito se filosofia chinesa com saúde chinesa, com medicina chinesa, porque parece que as coisas estão meio assim entrelaçadas e tal, mas afinal de contas a ideia do podcast é exatamente essa, né? A gente poder entender, a gente poder aprofundar. E você que está aqui conosco, aproveita que você já está aqui, faz a tua inscrição, ativa o sininho e se você puder, compartilha esta live. Doutor Endrigo, cara, prazer receber você aqui. Que legal. Para poder discutir sobre isso aqui, né? Tá desse lado aqui da mesa, é um assunto que eu amo de paixão, né? E que nem você falou, espero não confundir muito a cabeça de todo mundo ali, que é um assunto que a gente tem que pensar de uma forma diferente. E por isso que a gente fala, né? Medicina chinesa e a filosofia chinesa, elas andam juntos porque o pensar desta forma, ela não se separa. Na verdade, na nossa medicina já não se separava antes. E a gente discutir sobre isso aqui vai ser um prazer. Me parece assim, quando a gente vai estudar muito essa coisa da medicina e da saúde ocidental, a gente vê pontos bem evidentes, né? Você tem uma medicina que vem grega, que depois teve uma passagem pela medicina romana, depois você teve uma Idade Média. A gente sempre tem pontos muito específicos, até chegar nessa medicina mais moderna, em que a gente tem aí o uso do alopático, toda essa parte procedimental, cirúrgica, o uso de técnicas e protocolos e assim por diante. E a gente se aproxima de vários países da Europa, vários países da América Latina, América Central e tal. Mas quando você pega a medicina chinesa, parece que existe uma lacuna, assim, um vale abissal entre eles de diferença, porque o meu irmão, por exemplo, meu irmão mais novo foi morar na China. Uhum. Ele foi lá, como que é o nome da cidade que ele foi? Perto de Xangai lá, Xiaxin, o nome da cidade, não sei se é assim que se Se é fala, assim. mas é mais ou menos isso. E ele falou, cara, o dia eu tive uma gripe muito forte, eu fui pro hospital, os caras não quiseram me dar remédio. Eles não quiseram me dar remédio, eu tava indignado. Eu falei, por que você tá indignado? Você tá na China, parceiro. Aí você tem uma outra visão. E, de fato, esse choque cultural, esse choque técnico, tecnológico, de um olhar para o outro, me parece que tem uma distância. É isso mesmo ou eu estou viajando na maionese? Vamos ver assim, a gente se distanciou de uma certa natureza, né? Eu acho que para falar um pouco de medicina chinesa, antes a gente tem que falar um pouco de história da medicina, né? Ótimo. A medicina chinesa, antes ela sempre era muito empírica. Então, testa, funcionou, foi melhor para você, vamos tentar se é bom para o outro. Se funcionou bem para o outro, a gente anota e vai anotando e assim ia se passando o conhecimento adiante. E isso não diferenciava da hipocrática, né? Uhum. O hipocrático também era assim. Você tem o Avicina fazendo isso da mesma forma e compilando isso em textos. Quem vinha depois e lia esses textos tinha mais chance de você progredir uma boa ciência, bom atendimento, mas ele também tinha a obrigação de continuar anotando aquilo e o que era bom, o que não era bom, e fazia-se a evolução dessa ciência, né? Só que era uma Uhum. ciência completamente empírica. E o que acontecia? Aquela pessoa que chegasse e duvidasse daquilo, ela tinha que abandonar todo o conhecimento e começar do zero, errando também do zero. Então, quem seguia esta ciência, né, de uma sabedoria que já vinha do passado, tinha mais chances de acertar. Só que começou-se também a dogmatizar algumas coisas. E Uhum. essas dogmatizações começaram a entrar dentro da visão ocidental, naquela dúvida de que, quando a gente teve um cisma do conhecimento religioso com o conhecimento científico, começou-se a duvidar: será que tudo isso que fala é verdade?
Será que toda essa coisa que fala que é problema espiritual é verdade? Por quê? Porque eu já peguei este pensamento religioso dogmatizando algumas coisas para controlar, e eu não quero isso, eu quero filtrar o que é de verdade e o que não é. E aí que veio a ciência, não mais empírica, e sim aquela que testava, fazia os testes e começou-se a ter essa ideia mais cartesiana, né, da ciência. Só que se Descartes soubesse o que ele inventou, se ele soubesse onde que isso parou. E o jeito que ele fez conseguiu filtrar de fato. Só que tinha um princípio aí, e eu quero convidar vocês que estão assistindo a fazer a seguinte reflexão. Porque a ciência, ela existiu para responder questões da natureza e não para criar conceitos diferentes da natureza. Uhum. E o momento em que você desconsidera isso como uma base e passa a colocar a ciência como algo maior que a natureza, aí começa a criar muita confusão. Porque aí você consegue direcionar a ciência para onde você quer. E o princípio dela era responder os fatos da natureza. Se eu manipulo a ciência aonde eu quiser, eu posso criar ciência da onde não é ciência e colocar ela como quase que uma religião dogmática da mesma prisão que era da onde ela surgiu, que era a necessidade. O escravo que se libertou, a primeira coisa que ele fez foi comprar um escravo. Exatamente este exemplo. E eu acho que isso é muito importante para a gente saber nessa primeira questão da medicina chinesa. E o que é a medicina chinesa? É a medicina empírica igual à hipocrática, só que quando a gente chegou lá por meados de 1800 e início de 1900 e a gente começou a desconfiar do passado, começou-se a criar, então, a cirurgia, as técnicas cirúrgicas, a ciência dos testes, né? Pode ser física, pode ser também da medicina, que também foram feitos testes e via o que funcionava. Só que também veio a farmacologia. Agora pense lá na época de 1920, se teu filho tivesse uma dor de garganta, ele tinha quase que 50% de chance de sobreviver ou não, se aquilo piorasse numa febre. E as pessoas tinham aquelas técnicas, né? Do tipo, vamos manter ele quentinho. Por quê? Porque isso favorece ao organismo, e o organismo da bactéria, frente a um organismo teu quentinho, os dois se perdem energia com isso. Só que o da bactéria perde mais. Então a febre vinha, então a gente aumenta, deixa o paciente quentinho, mas temos que temos que proteger o cérebro. Paninho frio na cabeça. E era assim que era feito naquela época até a infecção passar. Só que era quase que um lance de dado, era uma aposta. E ali precisava ter uma criança bem nutrida, tinha que ter um ambiente não tão exposto a outros agentes nocivos. Já está debilitado. Já estava debilitado e tudo mais. E de repente vem uma coisa chamada antibiótico. E aquele antibiótico resolvia, em alguns dias, aquilo sumia. E a criança já estava brincando, aquilo era mágico. Transformador, sem dúvida. Transformador. Eu imagino o impacto que isso deve ter causado na época. Né? Tanto é que o boom populacional só se deu no mundo por causa do antibiótico. Uhum. Então, os médicos que sabiam manipular aquilo, e antes a farmácia e o médico, o farmacêutico e o médico farmacêutico, era a mesma figura. Era ele que analisava o microscópio, era ele que pegava lá os medicamentos e manipulava e dava para o paciente. Uhum. Só que alguns ficavam na função de diagnosticar e outros ficavam na função de manipular tudo aquilo, e começou-se ali a ter uma subespecialidade, o farmacêutico e o médico. Só que aquela pessoa que começava a ter prescrição do medicamento que fazia tamanha mágica, vamos chamar de mágica, mas não é mágica, tá? Sim, sim. Mas parecia uma mágica. Parecia uma mágica, porque naquela época era uma condenação. A pessoa tomou-lhe um tiro,
ou cortou-se na fazenda, lá num galho da fazenda, ele tinha infecções, podia perder a perna. E chegava aquilo lá e falava, não, isso aqui vai te curar. Então, aquela pessoa, o médico que prescrevia isso, começou-se a ser procurado. E ele, então, procurava a pessoa que sabia manipular aquilo e começou a ganhar muito dinheiro ali. E aí que eu não vou falar o nome da empresa farmacêutica que ganhou horrores de dinheiro em cima disso e que começou, então, a desenvolver um conhecimento em cima disso e a coisa evoluiu. Isso para explicar a medicina chinesa, a gente tem que explicar um pouco da história da nossa medicina, né? Então, importante. Lá por 1936, criou-se um congresso e, a partir dali, tudo que não era mais remédio começou-se a ser ridicularizado. Mas aí era uma intenção ruim de dizer que todas as outras terapêuticas que fosse contra o uso de remédio deveria ser negado e subestimado para que aquilo fosse promovido. Mas aí tinha um interesse comercial. Não significava que aquilo que se sabia até então era ruim. Até porque se utilizava há 10 mil anos daquele jeito. Exatamente. E lembra que a gente falou que o conceito, ele vinha, a educação médica, ela vinha sempre somando, ela era somada a uma raiz, a um conceito anterior. Por quê? Porque o corpo humano nunca vai deixar de ser corpo humano. Saúde nunca vai deixar de ser saúde, disposição sempre vai ser disposição. Só que chegou um momento em que começou a se atribuir a solução dos problemas a uma pílula. E aquilo ganhou tanto dinheiro que daí também vamos descobrir tudo que a gente puder encapsular. Vamos descobrir tudo que a gente pode pôr para a gente descobrir toda a ciência de toda a farmacologia, de toda a planta, de todo fungo. Aí veio até a ivermectina. A ivermectina é de um fungo. E hoje se sabe que tem efeito até a favor de vírus, né? A favor de vírus, não, né? Do nosso corpo a combater o vírus. Aliás, eu usei e funcionou muito bem. Então, só que começava-se a perder as patentes, existe a necessidade de criar outros e outros e outros. Ah, mas e aquilo que fazia de colocar o paninho na cabeça, de melhorar a imunidade da pessoa, de nutrir o corpo? Ah, isso não é medicamentoso. Isso... Que poderia ter crescido paralelamente junto sem problema nenhum. Nenhum. Mas criou-se um desnível entre uma coisa e outra, a ponto de a indústria conseguir criar um circuito tão potente que faz você ridicularizar uma coisa que se faz há 10 mil anos. Que é pró-fisiologia, né? E por que eu estou contando essa história? Porque com o advento da conquista de Hong Kong pela Inglaterra e aquele domínio que foi por 100 anos e que foi derrubado lá em 1990, a Hong Kong voltou ao mundo, houve um processo de abertura de Hong Kong antes mesmo de poder sair todas as informações, que as pessoas começaram a ter já um contato com a China que se fechou para o mundo com o comunismo. Ela se fechou total. Desde 1947 foi fechado. Tem gente que ainda acha que Hong Kong é a capital da China, viu? Pois já escutei isso. É. Ele não nem pertencia à China, pertence, mas enfim. E boa parte dos conhecimentos, quando a China se fechou para o resto do mundo, alguns conseguiram fugir dali. Foram para Taiwan, foram para a própria, através de Hong Kong, foram para a Inglaterra. Só que eram conceitos que eram tão díspares com a cultura ocidental que continuou escamoteado. Então eles tiveram que mostrar que funcionava. E um dos presidentes, que agora não lembro qual que foi, que acabou indo para a China e foi tratado com acupuntura e falou, esse negócio funciona mesmo. Eu vi essa história. Que eu agora não vou lembrar qual que é, que daí começou a popularizar. Mas por que aconteceu isso? Com o fechamento da China, a medicina ocidental que teve essa deturpação em negar o natural para colocar o farmacológico, que não está errado, o farmacológico
é para ajudar, sim. Só que a forma como ele estava sendo usado estava sendo de forma deturpada. Eles não tiveram essa influência. Uhum. E eles continuaram trazendo do passado os conceitos ainda modernizando dentro do ritmo deles, mas sem negar a natureza da fisiologia. E isso que foi o fantástico. Porque quando isso se abriu para o resto do mundo, viu que aquela coisa funcionava em coisas que a medicina farmacológica deixou de funcionar. Uhum. Porque continuou se atribuindo a mesma mágica do passado para aqueles medicamentos novos, mas outras doenças começaram a vir. E isso não estava sendo respondido por nós aqui da medicina ocidental. Então eu falo assim que a medicina chinesa, ela não é chinesa. Ela é uma medicina antiga que não se deixou ser corrompida. Porque a nossa hipocrática ainda existe no Ocidente. Sim. Ela ainda existe. Tem médicos que ainda arrastam isso para cá. Outros que tiveram que atribuir, inclusive, o conhecimento da própria fitoterapia, daí teve que ramificar. A naturopatia teve que ramificar, mas ela existe ainda no conceito, só que ela é menosprezada no Ocidente. Concordo plenamente. A própria fitoterapia, boa parte dela, hoje eu estava fazendo uma aula na parte da manhã e se você colocar na balança o que é produto tradicional fitoterápico que vem de observação, de teste e tudo mais, mas que não tem comprovação científica, é 95%. É. Aí a fitoterapia entra nesse contexto de uma medicina que está com um olhar muito no alopático e ele olha para a fitoterapia e fala, isso não serve para mim, isso aqui é curandeirismo. Pois é. E não é. E é justamente os nutrientes que você... E aí é que tá. Daí por isso que a gente divide. Um tá com um olhar na doença e como que eu destruo a doença. O outro, a medicina mais antiga, tá no olhar no corpo e como eu fortaleço esse corpo para aguentar essa doença. Para que o corpo destrua a doença. Exato. Tá errado um? Não. Tá errado o outro? Também não. A gente pode juntar os dois e não separar. Gente, cara, isso que bom que você fez, né? Eu adoro isso. É o que eu gosto de fazer. E é o que eu trago para a fitoclínica, né? Sim. E só que esse olhar de quando a gente olha para a doença, a doença que vem de um corpo que foi enfraquecido, não cabe. Como é que eu vou destruir algo que está vindo de um corpo enfraquecido? Não, eu tenho que fortalecer. Então eu tenho que fazer o uso dessa técnica. E aí que entra fitoterapia, homeopatia, a nutrição. Aí que vem, inclusive, a psicologia, porque eu preciso de uma mente forte para um corpo forte. Concordo. E aí que entra toda a medicina mais integrativa. Eu tenho que integrar todas as áreas do conhecimento em prol de um corpo. Uhum. Agora, se você pega um carro, se estropia a 200 km por hora, você não vai querer estar num lugar melhor do que um hospital. Porque lá é uma ciência de recuperação rápida, de estabilização. Um hospital vai colocar soro, vai melhorar a tua pressão, aquilo é salvador. Então não tem dúvida. Coisa igual. Então não é negar um para vangloriar o outro. Concordo. É quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro. É isso. Basicamente, diria que a medicina integrativa hoje, o primeiro grande avanço que a gente está fazendo é integrar as áreas, né? Então, mesmo que ainda tenha essa nutrição com visão puritana, a medicina com visão puritana, mesmo assim, o choque entre elas é inevitável, né? Porque a gente tende a pensar que com o que a gente conhece, a gente vai salvar o mundo. Só que existem muito mais coisas além disso, né? Eu lembro que quando eu montei a minha primeira clínica, putz, cara, tô falando aí de quase 10 anos atrás, eu fiz uma coisa na clínica que foi colocar o médico psiquiatra conversando com o nutricionista. E foi uma troca de farpa gigante, porque... Sério? Eu achei que ia ser engrandecedor. Não, porque assim, o nutricionista falava, olha, a gente precisa fortalecer o corpo, porque serotonina se constrói a partir do que você come. E o psiquiatra falava, não, tem que dar remédio, porque senão não funciona. E assim, foi um choque no começo. E foi transformador na sequência, porque daí um começou a perceber que fazia parte do jogo do outro. E eu tive esse impacto. Eu fui fazer nutrição exatamente por causa disso. Porque eu estudei a neurociência, me aprofundei na parte de emoção e cognição. Então, basicamente o que me interessava era processo de aprendizagem, como é que eu aprendo mais e melhor.
foco, atenção, concentração e tal. E como é que eu resolvo e como é que eu faço para resolver problemas decorrentes de questões emocionais, então, depressão, ansiedade, burnout e assim por diante. E eu já estava lá no primeiro doutorado estudando isso e terapeutizando as pessoas com isso. E aí, em alguns casos, eu ficava, cara, indignado, porque eu não consigo converter essa pessoa, não consigo fazer essa pessoa entender. E, cara, não foi. Aí entrou uma nutricionista no jogo que ela causou uma verdadeira revolução nesses casos irreversíveis. Eu falei, velho, o que essa mulher tá fazendo? Ué, tá dando de comer. E aí a gente, naquela ignorância de eu sei o que é comer bem, a gente acha que tá comendo bem, fui sentar com ela e ela mostrou que o meu café estava errado, que o meu almoço estava todo descontrolado, que eu estava jantando na hora errada, do jeito errado. Eu falei, velho, eu tenho que aprender esse negócio. Aí eu abandonei o primeiro doutorado em cognição e emoção para fazer nutrição. E não me arrependo, não me arrependo. A minha orientadora do doutorado não me perdoa até hoje. Ela já está aposentada, enfim, né? Mas a nutrição, ela fez uma diferença muito grande. Então eu vejo que o primeiro choque da medicina integrativa é entre as áreas. O segundo é que quando a gente fala de integrativo, não tem como a gente fugir das práticas integrativas, que hoje são 29 que compõem o SUS, né? Então, se você chegar, eu tive uma discussão assim em São Paulo, a gravação lá, conversar com o médico e tal, e eu falei para ele, o que você faz na vida? Qual que é a tua especialidade? Medicina antroposófica. Eu falei, desculpa, tio, eu não sei o que você está falando. Que negócio é esse? Ele falou, não, isso aqui é uma prática integrativa, como a fitoterapia também é. Ali você vê que o choque de ignorância da gente, né? De você pensar que, puxa, eu tô dominando muito uma área, sou não sei o quê, o cara vem com uma dessas, saca um revólver, que é um trabuco, e te põe na cara e te dá um tiro, né? Então, olhar para esse mundo do integrativo hoje, ele inevitavelmente ele está chacoalhando, ele está mexendo com as pessoas. Mas ainda dentro da estrutura medicina tradicional, eu vejo a crítica muito forte. Tem alguns... veja, quando a gente fala de medicina integrativa e de práticas integrativas, nós estamos falando de lei, não é o Júlio decidiu fazer, é lei, está dentro do SUS, está aprovado. Desde 2016 a gente tem as práticas e tal. Agora, eu te pergunto, quantos postos de saúde você foi que oferecem reiki, que oferecem aromaterapia, que oferecem medicina antroposófica? Por quê? Porque os caras não deixam. Os caras não deixam. Eles influenciam o plano no sentido... de saúde, né? O plano de saúde não aceita. Não aceita, até porque existe também uma legislação que impede a pessoa de somar isso às práticas, porque depois vai gerar custos, vai gerar obrigações, vai gerar... Ixi, é uma bagunça. Agora, eu vejo assim, a prática integrativa de todas as formas, obviamente que vai ter aquelas mais eficientes, vai ter as menos eficientes, vai ter aquelas que ainda vão tentar aproveitar a misticismo e vão querer engambelar algumas pessoas, e tem aquelas que vão funcionar, mas não conseguem acessar as pessoas. Por quê? Porque às vezes ou é preconceito, ou é desconfiança, porque justamente as coisas não estão se conversando. Essa medicina mais tradicional nossa, né, ocidental, ela ainda está presa num status quo, né? Muita gente ainda necessita desse status quo para continuar existindo no mercado de trabalho, então quer manter do jeito que está, né? E obviamente que isso mexe com muitos interesses. Com certeza. Muitos interesses. Com certeza. E o problema é que, que nem eu falo assim, brócoli não precisa de propaganda para dizer que faz bem. Todo mundo sabe. Só que a pessoa que vai vender uma promessa de um tratamento, alguma coisa, de uma técnica, que ninguém sabe se existe ou não, ela vai colocar um marketing em cima daquilo e sabe Deus se vai fazer bem ou não. Mas o brócoli continua lá. Né? Ele não precisa. A gente não faz o básico. Né? E a gente não faz o básico. Água. Quanta gente eu vejo no consultório que não chega a beber 1 litro de água por dia? Pois é. Reclamando de dor de cabeça. Se a gente não faz o básico, como é que a gente vai querer que o complexo seja resolvido? Não tem como. Né? E é isso que é, para mim, medicina chinesa. Ela vai atrás de uma simplicidade, e aí que ela vai entender. Daí a gente vai entrar numa seara de pontos, meridianos, fitoterapia. A gente vai entrar numa seara também de
fatores etiológicos externos e internos, né? Eles falam de calor, umidade, secura, frio, são os 5 elementos, né? O vento. E daí você fala assim, gente, esses caras estão falando outra língua. Estão falando outra língua. Ah, porque o fulano de tal está com vento, calor, umidade. Não, meu Deus, que isso aí não existe. Cadê o CID disso aqui? Cadê o CID? Exatamente. E, na verdade, isso é uma forma simplesmente de descrever um movimento na qual o corpo está se reagindo, né? Está reagindo a algo interno que você fala, puxa, já sei onde que eu vou atuar. Então, se é calor, eu vou entregar um pouco de frio. Quais são os alimentos frios? Ah, vamos dar alimentos crus e tudo. Quando você vai traduzir isso para uma medicina ocidental, você vai falar, poxa, mas alimentos crus é rico em vitamina B9, né? O folato. Gente, essa pessoa não está comendo isso. E justamente a deficiência de ácido fólico parece com isso. Vamos dar ácido fólico? Vamos dar alimentos crus? E a pessoa começa a melhorar e você fala, poxa, era isso. E é engraçado que a própria nutrição, né, ela é toda conectada aos próprios macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, mas a forma como ele é apresentado ao corpo, como que você vai preparar a comida, isso não é muito dito ainda. E é isso que a medicina chinesa, ou a mais tradicional, vem trazendo. Não, vamos fazer caldinho, tem que ser quente. Não, esse aqui tem que ser cru o alimento. Não, esse aqui tem que ser germinado. Não, aquele lá tem que ser fermentado, que senão não passa, porque precisa equilibrar. E daí se fala, de onde que veio isso? De um conhecimento antigo que não precisava de grandes estudos, mas que hoje precisa, tudo está bem estudadinho. Mas tem explicação. Só que algumas pessoas não agradam com aquele tipo de explicação. Tanto que a medicina chinesa, dentro das práticas médicas ocidentais, ela é uma prática integrativa. Aí a grande questão é assim, eu sou formado só na medicina chinesa, não posso exercer medicina no Brasil. É mesmo que eu tenha feito a medicina lá, não posso, porque é outra coisa. Agora, como prática integrativa, é possível. Aí vem o grande desafio, que é onde eu quero encaixar a minha pergunta, que é, como é que você conseguiu lidar com isso, né? Como é que você teve essa atração por isso? Como é que você chegou nisso? E aí a pergunta que eu quero te fazer é, quando lá no consultório você propõe uma prática como acupuntura para o teu paciente, você sente esse preconceito nele e consegue ver a mudança depois, não? Olha, saiu a tela aqui o que eu vejo mais nas mudanças é que, assim, como a forma como eu divulgo é de acupuntura, as pessoas já vêm para isso. Só que o que eu vejo? São pessoas que já passaram por várias situações, que já não conseguiram ou que foram encaminhadas, mas dificilmente vai procurar a acupuntura como primeira opção. Alguns problemas, até por causa das minhas redes sociais, algumas coisas assim, já acaba traindo para resolver alguma coisa especificamente, né? Tem uma prática da acupuntura chamada do Richard Ten, né? Que quando eu fiz o curso dele, ele fala assim, existem pontos de acupuntura que acabam a dor na hora. Obviamente que não são todas. Mas tem um tipo específico que normalmente é aquela dor que você faz com o movimento, você provoca, você fala, puxa, tem uma dorzinha. Você vai um ponto lá, se a pessoa tem na mão, você vai lá no pé e dá uma cutucada, a pessoa dá sente uma dor ali e tal. E de repente vai mexer ali e fala, some? Cara, você não precisa de ciência para ver isso. O paciente, a experiência do paciente já vai dizer tudo. E isso vai passando de boca a boca, entende? Então, hoje o meu público ele já não passa por essa dúvida, assim. É meio esquisito, só que não é sempre que isso acontece, porque ponto gatilho, travas musculares, você tem que ir lá no ponto e cutucar o ponto. Dói um pouquinho, fica com dor no dia seguinte, mas a pessoa passando dores 5 meses, passar um dia um pouquinho mais doído para depois se ver livre, 80% da dor do que era antes, isso vai também fazer o boca a boca, né? E isso é o que as pessoas normalmente experienciam. E dali 2 meses de tratamento uma vez por semana, ou às vezes de 15 em 15 dias,
Nem mais lembram de dor, chegam no consultório. Ah, doutor, eu ainda tô com dor no pé. Mas espera aí, a gente estava tratando dor no ombro. É. A do ombro sumiu. A do ombro subiu, mas agora é minha dor no meu pé, doutor. Então tá, vamos tratar. Então, assim, que nem você falou, hoje a acupuntura é uma medicina integrativa, mas antes ela era considerada alternativa. Já evoluiu. Já evoluiu. Com certeza. Né? E hoje a própria acupuntura, e assim, eu falo, medicina chinesa não é acupuntura. Medicina chinesa é uma forma de pensar a medicina na qual se usa acupuntura. Entre outras coisas, acupuntura. Moxa terapia, ventosa terapia, massagem, ela tem todas. Só que, infelizmente, os planos de saúde querem que você ponha agulha e não querem saber muito, não. Não, é para pôr agulha. D60 vai fazer um diagnóstico, vai fazer... Quando você vai fazer para o plano de saúde que você fez aquele atendimento, não, só vou pagar agulha. E você fala, poxa, está precisando evoluir mais o nosso conceito do que é a medicina chinesa aqui no Brasil, por exemplo. Eu concordo, assim, no sentido de o questionamento, você usou uma técnica que não se mostrou eficaz. Eu questionaria uma técnica dessa. Uhum. Você veio aqui com acupuntura e a minha dor não foi embora. Por que eu vou te pagar? Não faz sentido. Agora, o que muitas vezes eles acabam não vendo é o resultado, né? Porque até esse tratamento, ele pode evitar uma dor maior e um gasto infinitamente maior lá na frente. Só que não se vê dessa forma. E é isso que eu tenho falado muito sobre as práticas integrativas. Eu concordo que uma coisa feita com base no eu acho não deve funcionar e tem que ficar longe da saúde mesmo. Mas quando uma pessoa tem uma lógica, um método e tal, e aplica e funciona e tem resultado, por que eu vou questionar isso? Eu levei 12 sessões para tirar a dor do quadril de um paciente que estava horrorizado com a possibilidade dele fazer uma cirurgia no quadril. Uhum. Ele tinha perdido um irmão na cirurgia. E ele se viu numa situação e ele, gordinho, vermelho, sabe aquela pessoa assim? A pressão já está lá nos... E com uma dificuldade de andar muito grande com aquele quadril. E eu lembro que eu fiz a sessão para ele e ele falou, doutor, quando que vai parar essa minha dor? Eu falei, depende de você. E ele não gostou da resposta. Óbvio. Mas eu tô vindo aqui para você tirar a minha dor, né? E eu falei, não, você está vindo aqui para eu te dar um caminho. Dentre eles, a acupuntura vai ser um dos caminhos para te tirar a dor. Mas você vai precisar fazer uma dieta, você vai precisar fazer assim, vai perder peso e tal. Eu lembro também que na 8ª sessão ele falou, doutor, não está funcionando. Eu ainda estou sentindo a dor. Eu falei, você está fazendo os movimentos que eu te falei para chegar em casa? Lembre-se, não é a acupuntura que vai te tirar a dor. Vai ser um dos caminhos. É a dieta, tal. Chegou na 10ª e ele já começou a bater desespero porque ele não estava vendo evolução da acupuntura. Eu falei o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma acupuntura um pouco diferente, vou fazer muito mais incisiva, mas se você não me obedecer, se você não continuar comendo desse jeito, e comia bastante... Tudo que é tranqueira. Tudo que era tranqueira. Você vai para a cirurgia e eu sei que você não quer. E eu não estou indo... não é você contra mim, é eu a favor de você, porque você é o interessado. O maior, né? O maior interessado. Na 12ª sessão, ele falou, doutor, você não vai acreditar, doutor. Eu adoro isso. Vim pedir para minha esposa deixar 6 quadras daqui. E eu vim andando. Sensacional. Eu falei, pois é, você sabe que eu já estava reparando que você estava reclamando de dor, mas você já não estava mais mancando aqui. Mas quem sou eu para dizer o quanto que dói ou não dói? Ele andou 6 quadras. Na 18ª sessão, ele já tinha vindo de casa, que dava umas 18 quadras, até o consultório, porque ele não queria pagar o Uber, porque estava gastando demais, e ia voltar de casa, para casa a pé. E ele ainda sentia dor. Eu falei, mas gente, sentir dor que é limitante para uma dor que te permite andar 18 quadras de vinda e ainda voltar 18 quadras, é uma diferença. É uma diferença gigante. Na 25ª sessão,
alta. A partir da 12ª ele começou a participar. Quer dizer, levou um tempo até a pessoa entender que a acupuntura não é um procedimento mágico que vai salvar tudo com você mantendo a vida podre que você estava levando antes. Exatamente. Eu digo assim, a acupuntura ela é o ajuste, mas o verdadeiro afinamento vem da orientação e é o paciente que anda. A acupuntura é o ajuste mesmo. É que nem você vê uma pessoa que está caindo para um lado, você vai lá dar aquele empurrãozinho, mas quem que mantém ela na linha? É ela mesma. Concordo. E o princípio dessa filosofia que é a medicina chinesa, quando a gente vai pensar, já entendi esse princípio básico que é fazer o paciente pensar. E você me despertou uma curiosidade que eu nunca tinha parado para pensar, porque eu sempre olhei para a medicina tradicional chinesa, mas eu nunca pesquisei a nutrição tradicional chinesa. Cara, deve ser alucinante no mesmo nível que é a medicina, né? Sim. Me custou um pouco conhecer de verdade a nutrição tradicional chinesa, porque a gente tem um viés muito grande com a China, República da China. Uhum. A República da China, ela diz para o passado, isso aqui não vale mais, agora vale esta compilação. E é isto que ela ensina para o mundo. E aí que você vê que teve alterações muito grandes. E existe uma alimentação completamente tradicional que ali guarda alguns segredos, né? E aí que você vê... obrigado. Você vai ver as formas de cozinhar, a culinária em cima disso, né? Porque é uma ciência culinária em cima disso. O que comer, né? Quando comer, que não é muito diferente do que a gente sabe, que está hoje até em acesso nas redes sociais sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente se fala de uns 5 anos para cá, mas isso já era praticado na Ayurveda, na China. Quando a gente fala de medicina chinesa, também pode colocar a medicina oriental, né? A Índia e tudo mais. Então, quando você começa a cair nisso, aí que me despertou a ideia da filosofia. Uhum. Porque aí você vê que não separa uma coisa da outra. Porque quem ditava naquela época as verdades sobre a medicina chinesa era uma filosofia chinesa taoísta, que predominou por muito tempo na China, principalmente nas encostas ali mais orientais, né, na costa leste. Você tem a influência da filosofia confucionista, que também tem ali, e você vai ter em Taiwan, vai ter também no Japão, né? E também tem ali o budismo. Sim, também me influencia bastante. Cada um com uma verdade, uma noção diferente da mesma coisa. E ali predomina uma dietoterapia bem mais natural, muito mais curativa, né? E ele vem dessa questão da observação da natureza. Só que existe a observação da natureza externa, vento, calor, umidade, secura e frio. São os 5 movimentos. Você vai ver paralelos disso também na Ayurveda, na medicina, e você também vê isso na hipocrática. Porque o Hipócrates falava de fleuma, falava de o sanguíneo, que era o vento, que era o elemento do ar, né? O colérico, que era o elemento do fogo, o melancólico, que era o da terra, e você via a mesma coisa na medicina chinesa. Quer dizer, elas andaram juntas e conversaram por muito tempo. Muito tempo. Até você falando agora, me vem à cabeça uma imagem assim, que boa parte das grandes religiões do mundo, elas têm sistemas nutricionais. Né? Você vai pegar o judaísmo, ele tem toda uma lógica, né? De pode comer isso, não pode comer aquilo, desse jeito. Assim, eu acho que o cristianismo, apesar de a gente ainda ter algum resquício, mas assim, não se tem dentro do cristianismo, dentro da filosofia cristã, o que pode e o que não pode. E as grandes filosofias que estão atreladas às grandes religiões, se você for pegar as religiões indianas e tal, todas elas têm sistemas de alimentação. É interessante isso, né? Sim, e é interessante porque isso ditava a forma como as pessoas se comportavam
de acordo com a alimentação, porque você conseguia estabilizar uma nação inteira dentro de um aspecto de saúde. Porque daí isso Verdade. passava a ser um problema menos importante para se preocupar com outros avanços. Então, uma vez que você... E o problema é que isso dogmatizava muitas vezes, Claro. né? Tanto é que você tem a alimentação, a Ayurveda de um jeito, né? Os Vedas com vegetariano estrito, você tem os hindus com um vegetarianismo parcial, né? Não é ovo-lácteo, né? E você também tem ali a tradição do taoísmo, também vegetariana, com alguns aspectos, às vezes, liberando para peixe, alguma Peixe, coisa assim. aves, né? Uhum. E aí que veio até as A minhas sua transformação, inspirações, exatamente. né? Que daí eu também comecei a ver isso dessa forma. Eles faziam uso de preparos animais em estados extremamente necessários, com rituais específicos para pedir permissão para que a vida daquele animal fosse usada para curar uma pessoa. Estritamente nesses pontos. Assim, eu falei, poxa, Faz sentido. faz sentido, né? É aí que eu também fui me adaptando a essas ideias todas. E quando você fala assim por exemplo, da dietoterapia chinesa, né? Você tem os 5 movimentos. E é movimento, a gente chama de elementos, mas são movimentos. O que ascende, o que descende, o que expande, o que contrai e o que dinamiza. Olha que interessante. Você fala, que viagem é essa? Mas é Esse cara tudo. fumou hoje. É tudo. Tem coisas que fazem que você come, vai te dar vermelhidão na parte de cima. Se você toma álcool, não acontece isso? Sim. E fica vermelho e a pessoa fica mais alegre, parece que a energia acendeu, né? Mas vai ter diarreia depois, por quê? Porque saiu do intestino, a energia não está mais lá. Olha como é a nuance, e é muito peculiar a forma deles pensarem. Uhum. Né? Então eu vou trazer alguma coisa purgante para descender essa energia. Por quê? Porque se a pessoa ficasse obstipada por muito tempo, você poderia ter uma contaminação do que era para estar no intestino grosso no intestino delgado. SIBO, disbiose. Então você tem que fazer funcionar o intestino. Mas está funcionando demais agora. Como é que você faz para segurar? Você não vai dar coisa para trancar e virar uma rolha. Você vai dar coisas que nutrem e melhoram o aspecto de funcionamento do órgão. Você vai dar coisas mais proteicas, você vai dar coisas cozidinhas. Para quê? Para que o tubo digestivo se regenere. Gente, não é isso que a gente está vendo agora na medicina integrativa? Com outros nomes. Com outros nomes. O princípio é o mesmo. Por quê? Porque o corpo humano não mudou. Concordo. É Uma isso. pergunta que eu quero te fazer em relação a uma percepção que eu tenho e como leigo do assunto eu falo sobre, não de, né? Quando a gente pensa a medicina mais ocidentalizada, me parece que ela está muito concentrada na mão dos técnicos, né? As pessoas elas não falam sobre. Eu reclamo da dor aqui, eu tomo um chaco lá e tal, mas quando eu vou falar da doença, me parece que o recorrer ao médico é algo mais lógico. E a medicina chinesa, eu entendo que o conhecimento está mais disseminado no povo, ele está mais presente na vida das pessoas, né? Essa coisa da figura do médico num distanciamento pedestal, assim, altíssimo. Veja, a percepção que eu tenho, porque eu não vivi lá, não conheço, mas a percepção que eu tenho é que isso está mais equalizado. Faz sentido isso? É que, olha que interessante, quando você empodera as pessoas da informação e você empodera elas da capacidade de elas se autocurarem, o que sobra para o profissional é o complexo. O simples não. O simples tem que estar na sociedade. O problema é que a gente tirou o simples das pessoas no Ocidente. Aqui no Ocidente. As pessoas não sabem olhar para o alimento como uma forma curativa. Elas olham para o alimento como uma forma de prazer. É uma forma de gourmetizar. Aí está a raiz da maior parte das doenças crônicas da população ocidental. Se a gente soubesse, puxa, caiu mal, vou tomar um chazinho. Por quê? Porque eu já tenho essa cultura dentro de mim. Hoje, isso era dos nossos avós, você não precisava perguntar. Você reclamava, já vinha a vovó com a chazinho
né? Pronto, as Pronto ali. garrafadas, Por quê? Porque raizadas. aquilo é bom para aquilo. Ia passar na hora? Não, mas ia fazer com que você não complicasse. Então já começava ali as modulações. Hoje a gente não tem nem essa raiz. Então a gente reclama de dor de barriga, vai lá comer hot dog, vai comer uma batata frita. Puxa, eu tô mal ainda. Continua comendo aquilo que está fazendo mal. A gente perdeu essa raiz. Antigamente, a gente tinha a figura da mama, né? Eu, pelo menos na família italiana, mas a gente tinha a nona, né? Mas tinha a figura que passava um conhecimento de pai para filha, que a gente falava, aquela menina é de uma família de pessoas prendadas, de mulheres prendadas, porque ela tirava, extraía de um conceito familiar formas de cozinhar. E isso tem na medicina chinesa até hoje, porque as grandes fórmulas chinesas são grandes sopas, são grandes chás. Bem complexo, é engraçado, né? E é bem complexo e sistematizado. Isso que é o interessante. Eles conseguiram guardar isso por gerações e gerações, e tanto é que a medicina chinesa, se você fosse numa cidade, ela era uma, se você fosse numa cidade, a receita seria outra. Quando a China se consolidou e viu que estava todo mundo atrás dessas informações, ela começou a compilar isso em textos e transformar aquilo num grande compêndio. O compêndio na medicina chinesa, ele não tem mais 100 anos. O compêndio de todas as fórmulas. Mas cada linha tradicional dentro da medicina chinesa tem milhares de anos, só que aquilo era guardado só numa família, só em outra família, e por aí vai. Eles colocaram num grande núcleo. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque o meu irmão fala muito isso, que morou lá, né? Que ele falava assim, eu tô sentindo uma dor na minha perna. Não, tem uma sopa aqui para isso. Tem um preparo que daí tu faz um negócio assim, você pica, deixa no sol, daí fermenta, daí cozinha, daí tira, não sei o que, e toma, é pra perna. E daí ele falou, mas agora eu tô com dor de cabeça. Não, tem uma outra sopa. Ele fala, cara, eu nunca comi tanta sopa na minha vida. Mas é isso, né? O pensar, talvez assim, não com essa pegada da ciência de explicar que é uma B9, uma B8, uma B3, mas instintivamente o que eles estão fazendo ali nada mais é do que te dar condições para que o corpo possa fazer aquele combate. Eu vejo, por exemplo, a gente falando aqui no Ocidente, né, do remédio para controle de febre. É uma discussão gigantesca. A criança está com 37 de febre, a mãe já está atacando remédio na criança. Escuta, a grande pergunta por trás é, por que está a febre? O que está causando essa febre? E a grande segunda pergunta seria, o que essa febre está fazendo para beneficiar esse sujeito? Aí você vai lá e coloca um remédio, impede o funcionamento natural do corpo, e aí sim você criou um problema, porque daí a bactéria... Cara, não encontra barreira, né? Pronto. Não encontra barreira. Daí que precisa do antibiótico. E aí vem o antibiótico e taca o antibiótico. Uma das grandes conversões que eu fiz foi de uma dentista, que quando a gente foi fazer o procedimento e tal, ela disse, olha, usa esse anti-inflamatório aqui de forma profilática, né? Porque você mexeu aqui, pode inflamar, então usa o anti-inflamatório. Eu falei, não, vou usar óleo de cravo. Não, mas eu tenho que usar, não sei o quê. Eu falei, não vou usar. Tá aqui, por quê? Daí a grande questão é, senta e mostra que você não está fazendo aquilo à revelia. Existe uma técnica, existe um porquê. Olha, o óleo de cravo aqui, ele tem o Carvacrol, que faz essa ação anti-inflamatória local, que não precisa tomar esse anti-inflamatório que vai pegar o corpo inteiro, posso tratar só aqui. Eu também sei que nesse período, se eu tirar o açúcar que vai alimentar essa bactéria, que pode causar a inflamação, olha, se eu tratar só com fruta, também pode ser que resolva. Que é basicamente o que a medicina chinesa está fazendo, né? Há milhares de anos. É isso aí. Perfeito, é a melhor descrição que tem. Porque a medicina chinesa, todo mundo pensa em acupuntura, porque ela tem uma compilação de pontos. As famílias das ordens de acupunturiatras chineses tinham pontos diferentes e tinham meridianos diferentes e tinham conceitos diferentes. Quando você vai estudar a medicina chinesa, hoje ela está compilada, mas você vê formas de você olhar o corpo através de meridianos, você vê formas de entender o corpo através de
dos 5 órgãos, de tudo mais. E aí que a coisa foi fechando, porque umas só tratavam com acupuntura, outros só tratavam com chazinhos, outros só tratavam com manobras. E aí a compilação foi entrando e foi sistematizando. E o incrível é que boa parte da acupuntura chinesa, que eram em famílias bem abastadas na época, quando entrou o sistema de governo atual, né, que domina e meio que domina sobre todos, aquelas famílias que estavam perdendo com isso se viram na necessidade de fugir da China. E estas famílias, uma delas, a mais conceituada aqui dentro da área da acupuntura, que é a do mestre Tang, foi para Taiwan. E esta família, por exemplo, começou, só passava de pai para filhos, né? E só ficava na família. Quando eles viram que a coisa ia morrer por ali, o mestre Tang começou a pegar alunos de tudo quanto é canto. Pegava pedreiro, pegava farmacêutico, pegava médico, pegava advogado e que o pessoal usava para tratar as suas famílias. E começavam a ver que, poxa, também funciona. E é um pontos que, se você pega a medicina chinesa como tem hoje aqueles pontos, ele usa completamente outros. Alguns coincidem, outros não. Outros não. Então, você veja, é muito interessante de você ver, mas quando você olha a realidade das coisas todas, tem muito mais que a gente precisa entender do corpo humano, da relação ponto-cérebro, cérebro-órgão meridiano, que a gente chama, né? Meridiano, para quem não sabe, são canais de energia que a gente poderia fazer alguma referência aos nervos, por exemplo. Eu bato aqui, eu sinto a dor que vai correr pelo meu braço, vai até o cérebro, então ele vai traçar um trajeto. Se eu inflamo uma coisa assim, o trajeto dele pode ser sensível. Entende? Então eu sinto às vezes uma dor no braço e quando eu vou ver, eu estou usando um ponto aqui no ombro e está aliviando uma dor à distância. Ah, então tem canais de energia. Pode ser dessa forma? Pode ser interpretada, mas viram que não tem necessariamente a ver com o nervo. Às vezes é uma drenagem linfática e ela sofre outro caminho. Às vezes é uma dor referida por simplesmente uma compreensão que o cérebro fez uma interpretação errada. Ou é um canal de dor arterial. Toda a nossa artéria tem uma inervação e essa inervação também pode ser sentida. Então, uma pessoa que tem uma inflamação, uma infecção, seja herpes, você já viu que algumas infecções de herpes parece que elas seguem um trajeto, é o trajeto do nervo e tal. Então, eles começaram a analisar como se, poxa, tem caminhos. E conforme eu escolho estes caminhos, eu vou tratando coisas também neste caminho. Então, eles viram que eu posso tratar com agulha, coisa em teu ombro através dos teus dedos, ou às vezes até lá no teu pé. Por quê? Porque tem interseções entre isso. Mas os problemas são orgânicos. Sim. Eu vou pegar um exemplo aqui. Existe um ponto na perna. Vamos lá. Aqui. Baço pâncreas 6. Ele é excelente para acabar com cólicas. Mas como é que funciona? Você coloca a agulha lá, vai mandar um sinal pro cérebro. O cérebro vai fazer uma concorrência de caminhos, porque ele também está recebendo informações das vísceras. E frente a uma coisa que é a víscera, que demora mais para fazer digestão, que demora mais para sinalizar, e sei lá, um bicho que está te mordendo a canela, qual que o cérebro vai priorizar? O bicho. Então existe aquela coisa do portão de dores. Você acaba com dores viscerais fazendo pontos na perna. É por isso que beliscar o cara, a dor de cabeça some, né? Você fala, e como é que sumiu? Só que assim, quando a dor visceral continua, o cérebro quer ainda prestar atenção nisso. Então ele vai voltar a doer. Você não resolveu a origem da dor. Só que se a dor for de uma interpretação que o cérebro teve uma dor, e de repente você modulou fazendo o ponto, por exemplo, síndrome do intestino irritável. Perfeito. E
existem informações do intestino que chegam ao cérebro, mas depois também existem coisas que o cérebro manda para o intestino e vai mantendo ele num estado de adoecimento. Então, se eu consigo interromper esse ciclo e eu dou uma folga para o intestino passa, melhora, e daí o cérebro fala, poxa, mas não está mais doendo, então eu também vou me acalmar. E você resolve o problema psicológico e intestinal do paciente com algumas agulhas. Sempre funciona? Depende do grau de envolvimento. Mas é fantástico você ver o cara que vai dizendo que não funciona, alguns até podem ter uma boa surpresa, mas pode ser a melhor técnica do planeta. Você pode ter o melhor médico do mundo, que se ele disser que aquilo não funciona, que aquilo é besteira, que não sei o quê... Se ele já está entregue para a doença, vai. Ele já está predisposto àquilo, né? E isso é muito interessante, porque daí você começa a perceber que os nomes mudam, mas a lógica toda, a estrutura por trás do que um está falando e o que o outro está falando é basicamente a mesma coisa. E você sabe uma coisa que me deixa muito curioso? É assim, hoje eu já sei que existem esses milhares de pontos aqui que se eu colocar uma agulha, se eu espetar, se eu fizer não sei o quê, se eu fizer um estímulo elétrico... Cara, como é que foi o cara que fez a primeira espetada, velho? Tem isso, né? Num relato de história que a coisa teria acontecido assim. Não é comprovação, mas existem relatos, histórias, alguns documentos que sugerem, porque coincide com as guerras que eles tinham. A China eram vilarejos antes, né? E esta união de vilarejos contra outros vilarejos, os domínios, e tinham guerras adoidado. E quando eles eram invadidos ou estavam para ser invadidos, não tinha essa coisa assim de só vai os maiores de 18 anos até os 40 anos, até os 30 anos, porque os velhinhos não podem ir para a guerra. Não. Todo mundo pro fight. Vai para a luta lá, porque não tem opção. Quem perder, acabou. Né? E as coisas, guerra não tinha muita regra, não. Sim. Ainda mais naquela época, que não tinha ética de guerra, né? Foto. Pelo amor de Deus, né? Eram coisas violentíssimas. Só que aqueles velhinhos que sempre quebravam, estavam se sentindo quebrados lá das costas, começavam a ir para a guerra, voltavam da guerra e de repente, cadê aquela dor? E o cara com um talho ali, sei lá, no braço, nas costas, mas sumiu a dor. Gente, será que se eu pegar uma outra pessoa que está com uma dor parecida com aquele e abrir um talho nas costas, não funciona? A acupuntura começou com lâminas de pedras de sílica. Pien, eles chamavam de pien, é uma pedra preta de um vidro afiadíssimo, assim, né? É verdade. E aquilo era escarificado nas pessoas. Imagine a dor que não era aquilo. Só que eles começaram a ver que se escolhesse os pontos certos, não precisavam escarificar tanto. Podia ser só uma escarificação pequena para você chegar lá no músculo, tendão, um encurtamento. E aquilo era um procedimento microcirúrgico, mas controlado dentro da ciência deles, né? Depois viu que não precisava escarificar, bastava você colocar um espeto ali. Só que o espeto também evoluiu, né? Na era do bronze, virou espetos de bronze. E aí eles afiavam aquilo todos os dias. E a coisa começou a evoluir. Os primeiros médicos mais conceituados dentro da acupuntura que fizeram as compilações eram da corte. Só que eles eram da corte, se eu não me engano, taoísta. Dinastia Zhou, se eu não me engano. Depois veio os Qin, imperador Qin. E estes vinham com um conceito mais confucionistas. E aí, quando destronaram e colocaram os seus médicos na corte, estes outros começaram a levar as suas práticas para a população. E aí que popularizou a acupuntura, porque ela era uma coisa só da corte. Estrito. Só da corte. E essas pessoas, passando os seus conceitos e seus conhecimentos adiante, começou-se então a ter médicos populares. Olha só. E que eram os, vamos chamar, curandeiros e tudo mais. Mas eles já vinham de um prestígio, já tinham uma ética e mantiveram as suas éticas, e aí que veio
o que a gente soube, e veja, para mim, o juramento de Hipócrates, na minha concepção, ele pode ter se baseado nisso antes. Por quê? Porque ele já tinha, mas ele foi o cara que compilou no Ocidente a medicina. Mas de onde que ele tirou vento, fogo, né? A água? Não veio do nada. Não veio do nada. E o comportamento de corte de um médico manteve-se também. Será que é coincidência ou será que a coisa estava interconectada? Lembra do... Como que é? O caminho da seda, a rota da seda? Sim. Se trocava muita coisa valiosa lá. Inclusive conhecimento. Inclusive conhecimento. Os filósofos, se você for pegar os grandes ali, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, essa galera, eles eram viajantes, eram caras que estavam rodando o mundo inteiro ali. E existe um livro chamado Sócrates e Urumilá. Urumilá é uma versão africana da filosofia. Sim, bem carregada ainda com a parte espiritual, bem clássico deles. Mas daí quando você pega um só sei que nada sei aqui, um só sei que nada sei lá, você fala, epa! Só que daí a pergunta é interessante por quê? Porque a segunda pergunta que você vai se fazer é quem veio primeiro, né? Sim. Aí Urumilá veio bem antes, 500 anos antes. Daí você fala, quem roubou quem? Quem foi que passou a mão em quem? E às vezes esses compilados todos, eles vão surgindo a partir desses processos em que a gente vai dividindo. Você falou da Avicena agora, né? Quando começam ali as cruzadas no século X, que os caras vão de volta para lá, eles não vão só guerrear, eles trazem médico junto, eles trazem técnica junto, eles levam coisas também. Aliás, eu não sei se você sabe, a Avicena foi o primeiro cara a sintetizar óleo essencial, sabia? Não sabia disso. Foi ele que criou o primeiro sistema de extração de óleo essencial. E ele fez isso a partir da rosa mosqueta. Ele pegou pequenas rosas, colocou lá no condensador, cozinhou, saiu a água, ele olhou em cima da água, tinha um filetinho, ele falou, esse óleo aqui é legal, deve ser bom para a saúde. Passou na ferida, a ferida funcionou, ele foi o primeiro cara a sintetizar óleo essencial. Eu já gostava de Avicena, agora estou gostando mais ainda. Tem outro cara que é da mesma, é um pouquinho mais tardio do que ele, um cara chamado Averroes. Avicena e Averroes. São os dois caras... Assim, imagino que devam existir milhares de outros, né? Porque a nossa cultura ocidentalizada aqui não nos permitiu olhar muito para esses gênios que viveram. Mas Avicena e Averroes, cara, eles são sensacionais. São duas pessoas incríveis na filosofia, na astronomia, na medicina, em tudo, né? Sim, porque o próprio Avicena ele foi um dos primeiros a ter o pensamento crítico em relação aos processos de tratamento. Porque até então era uma bagunça de informações. E ele começou na universidade, não sei se chamava assim, né? Mas nos lugares onde se estudava, nas universidades, assim, era tudo sistematizado por livros, por formas de aprendizado, que aquilo lá era uma grande inovação no Ocidente, enquanto a pessoa estava morrendo de falta de higiene, né? No meio da Europa. E lá estava tudo com água encanada, com arquidutos. O que a gente viu depois na Roma, né, veio de algum lugar também. E os engenheiros árabes eram muito avançados nisso também. Então, cara, a gente está muito mais conectado do que a gente imagina. Tem um filme que me foge o nome agora, mas ele é o filme da retomada da Terra Santa pelos árabes, né? Então, quando os cristãos vão para lá, eles tomam a cidade, Jerusalém, matam todo mundo, passam a faca e tal. E esse filme, ele se passa no momento em que há a retomada lá pelo rei muçulmano, né? E o rei cristão, ele está leproso. Ele está todo cheio das escaras e tal. E aí, quando eles vão conversar, ele fala, eu vou te mandar os meus médicos para você. Já vi dessa sensacional isso. Eu vou mandar os meus médicos para você. Quer dizer, a medicina dos caras estava avançadíssima, né? E uma das coisas que eu vi nessa história, eu leio muito sobre isso, e que os médicos cristãos da Europa, eles não aceitavam fazer nenhum tipo de cirurgia, de corte, abrir cadáver, essas coisas. Enquanto isso, os caras lá já tinham desenhado anatomia, canal das veias, artérias, eles já sabiam tudo. Imagina a loucura que era, né? Quando o cara olha para o outro e fala, coitado de vocês, sinto pena. E a gente achando que estava invadindo a terra lá para reconquistar o negócio. É muita soberba da nossa parte, né? Bom, meu amigo, eu acho que a gente falou algumas coisas bem interessantes aqui, que são básicas, introdutórias,
E acho sim, concordo com você, que as diversas formas de olhar para a saúde, elas não só podem, como elas devem coexistir. Ainda que a gente tenha alguns percalços, a medicina mais tradicional ainda dá aquela olhada meio Sim, de canto, infelizmente. assim, né? Mas hoje a gente tem o resultado para poder mostrar e tem as redes sociais para poder discutir, dialogar, falar. Criticar. Os haters de plantão sejam muito felizes. Falem mal, mas falem de mim, né? E a gente tem hoje um projeto muito legal, que é o projeto da Fitoclínica, que é com essa pegada mais integrativa, com essa pegada de olhar para o paciente mais como um todo, com uma filosofia de vida. Eu quero que você comente isso rapidamente. As pessoas que querem fazer atendimento por esse viés, fazem como? Entra lá no site da Fitoclínica, fitoclínica.com.br, conversa lá por telefone com a nossa secretária, a Flávia, e ela vai receber as suas dúvidas, né, as suas questões, para tentar encaminhar isso para os profissionais corretos. Óbvio que a gente, conversando aqui, né, medicina, nutrição, são coisas que sempre andam juntas, não é difícil de simplesmente dizer, eu só quero médico, não, quero resolver o meu problema só com nutrição. Não, a gente tem que ver a dinâmica de tudo. Inclusive a parte de psicólogos, a parte de educadores físicos e de fisioterapia. Mas eu vou conseguir resolver isso online? Sim, porque às vezes está faltando uma visão que o sistema de saúde está tão batido naquelas mesmas coisas que falta daquele olhar de, gente, pega esse teu machucado, mexe a mão assim, faça 3 vezes como se fosse uma prescrição médica, melhora. Sabe o que é melhorar, às vezes, de você fazer em casa melhor do que fazer até em alguns lugares. Logicamente que precisa de orientações e de correções. Isso ninguém nega. Só que às vezes está faltando um olhar mais integrativo, né? E é isso que a Fitoclínica oferece. Esses atendimentos online são muito mais voltados dentro... A gente discute entre nós, entre os profissionais, discutimos melhor abordagem nutrológica ou nutricional para o tal paciente. Se o paciente vai precisar tirar uma medicação, chega lá a nutricionista, liga para mim, liga para o outro médico, pergunta o que você acha de a gente mudar isso aqui? Podemos. E tudo isso vai tendo uma visão muito mais integrada entre as áreas. E é isso que a Fitoclínica oferece. Então tem lá o @fitoclinica.com.br, tem o site da fitoclinica.com.br, entra lá, entra em contato com a gente que a gente vai conversar e a gente vai dar um suporte à sua saúde. Aí vocês já conseguem ter uma ideia, pela fala do Endrigo, o quão diversificado está esse olhar sobre a saúde do paciente e o quão preocupados estamos em olhar para esse sistema todo, integrar tudo isso e poder entregar como resultado final a saúde, o equilíbrio, uma vida que vale a pena ser vivida. E não se engane, o Dr. Júlio está de olho em todos os casos lá que a gente discute, porque ele está lá no grupo, é ele que idealizou tudo isso. Eu estou aqui para ser um braço direito. Mas quem que idealizou tudo foi ele aqui. Humildade da parte dele. Sem ele, nada disso aqui aconteceria. Gente, obrigado pela oportunidade de estar na vida de vocês, de poder fazer parte da discussão do domingo. O pessoal fala da gente lá no domingo, no churrasco do domingo. O doutor Júlio, ele está falando sobre isso, o doutor Endrigo está falando sobre aquilo. Isso é muito bom. E eu quero que você aproveite já, faça a tua inscrição, deixe o teu like e vem com a gente. Vem para a Fitoessência, vem para a Fitoclínica, vem para esse mundo do natural, que eu tenho certeza que você vai acrescentar alguns anos de vida aí de maneira muito mais equilibrada, muito mais feliz. Super beijo no coração de vocês. Fiquem bem.